Para ficar vermelhinho ali. Primeiramente, eu queria dar um bom dia a todo mundo, né? Eu queria também já deixar Chique aberto para quem quiser fazer comentário, assim. Eu não sei se vocês comentam muito e tal, mas eu ia ficar bem feliz se vocês interagissem. Porque bom, eu acho que, não sei, a aula, eu tô com a impressão que ela ficou um pouquinho curta. Então, para não ficar uma aula de 20 minutos, não, brincadeira. Mas eu queria que vocês interagissem, porque eu realmente acho que quando vocês conseguem relacionar o conteúdo da aula com experiências de vida de vocês, as lições elas ficam mais, acho que mais bem absorvidas, né? Então, a aula de hoje, a Carol pediu para eu dar essa aula, né? A aula de hoje, o título dela é Da Crise à Alegria. Eu não sei quantos de vocês têm a revista, mas ela é a lição 9 na revista, não sei cadê a lição 9 na revista. Eu baseei a minha aula mais ou menos nessa lição, mas eu coloquei algumas coisas que não estavam aqui, tirei algumas coisas que estavam também, mas eu acho que, eu espero que no fim das contas seja edificante, né, do mesmo jeito. Obrigado, Júlio, não tinha visto o seu comentário. Essa lição, hoje nós vamos basicamente ver um panorama do livro de Abacuque. Não sei se quem já leu Abacuque, né? Mas é um livro bem interessante. É um livro curtinho, né? São 3 capítulos só. Eu acho que com uma horinha assim dá para ler. Talvez até um pouquinho menos. Mas não é corrida também, né? Se ler com calma e tal, anotando. Isso fica aí de dever de casa para vocês, né? Mas se Deus quiser, vocês vão sair da aula de hoje com uma base boa para entender, pelo menos por cima, quem foi, né, o Abacuque, qual que era o conflito que ele estava vivendo e qual que é a conclusão que a gente precisa e pode tirar desse livro na nossa vida hoje, né? Porque não adianta só ficar estudando história da Bíblia, precisa aplicar. Então, essa aqui, ó. Quer dizer, essa é dos professores, né? Eu acho que de vocês deve ser só essa parte vermelha aqui, não sei. Território Teen, Alerta Total, uma viagem pela história da redenção, parte 2. A mensagem dos profetas sobre o exílio, é o nome da revista. Eu não sei, o Jantos tinha comentado que tem mais dessa revista na igreja, mas aí vocês. Ele resolve fazer depois. Mas eu vou mandar. Eu estou no grupo, eu vou mandar uma foto das minhas anotações lá assim que eu terminar a aula. E aí a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Então, o texto base, né, é o livro de Abacuque, primeiramente, mas tem alguns trechinhos que a gente vai ler. Eu vou pedir. Bela, você está podendo falar no microfone? Sim. Então, eu vou pedir para você ler Abacuque 1, versículo 1. Aí eu vou pedir para a Júlia ler o versículo 2. Vou pedir para o Júlio ler o versículo 3. Vou pedir para o Vinícius ler o versículo 4. Por favor. Abacuque 1, né? Isso. Aí a Bela leu 1, a Júlia leu 2, o Júlio leu 3 e o Vinícius leu 4. Beleza. Deixa eu jogar primeiro. É Abacuque? 1. Abacuque 1. Posso ler já? Pode ler.
Advertência revelada ao profeta Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fizeres ver tanta maldade? Por que toleras injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. A lei está amortecida, e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. É um cenário bem cabuloso, né? Bem triste. Essa primeira parte da lição, eu chamei ela de a crise, né? Porque a lição é da crise e a alegria. Então a gente vai começar pela crise. Eu dividi a crise em duas partes. A primeira parte é a infidelidade do povo e a súplica do profeta. Embora no livro de Abacuque a gente não saiba, né, quem não seja falado quem é o rei, usando referências cruzadas de outros livros da Bíblia, especificamente Jeremias, Crônicas e Reis, a gente consegue descobrir quem era o rei nessa época, né? O rei na época de Abacuque era Jeoaquim, ou Jeoiaquim, é um nome bem complicado. Algumas pessoas chamam ele de Joaquim, mas enfim, isso não é muito importante agora. O importante é o seguinte: esse livro tem esse rei tem pouquíssima coisa sobre ele na Bíblia. No livro dos reis e das crônicas, eu vou botar as referências aqui no chat, se alguém quiser conferir depois, ou pode conferir agora também, desde que continue me escutando, né? Mas no livro dos reis e das crônicas, 2 Reis 23 e 2 Crônicas 36, a informação que a gente tem sobre ele é basicamente o seguinte: ele não era o primeiro na linha de sucessão do trono. A pessoa que era para ser rei era o irmão dele. O irmão dele assumiu o trono, ficou 3 meses e foi deposto. O faraó tirou ele do trono e botou ele. E botou uma multa que o povo tinha que pagar. E aí, em vez dele pagar essa multa, ele cobrou da população essa multa. Era para ele, para o cofre real pagar, né? E ele cobrou do povo isso. Aí, depois disso, ele, durante 3 anos, ele foi um vassalo de Nabucodonosor, e ele se rebelou contra Nabucodonosor e foi morto, né, em batalha. Mas o que a gente sabe sobre esse rei, além disso, é que ele não foi um rei bom. Não tem, a Bíblia fala dele, né, nesses dois. Fala em Jeremias 22 também, fala sobre esse rei. E nessas 3 ocasiões, é um consenso de que ele era um rei muito ruim. A gente não sabe exatamente o quê, mas fala que ele construiu o legado dele derramando sangue, cobrindo Jerusalém em sangue, um negócio assim. Então, o rei dessa época não era, né, flor que se cheire, né? A qualquer coincidência com o cenário atual é só coincidência mesmo. Mas o rei não era uma pessoa muito piedosa. E o povo também não estava nem um pouco melhor. O texto de 2 Reis diz que o povo seria condenado por causa do pecado de Manassés. E o que é esse pecado de Manassés, né? Era 4 coisas, basicamente, que foram coisas que o Manassés fez que o povo continuou fazendo. Primeiro era idolatria, né? Eles estavam adorando outros deuses. E segundo, que era parte do primeiro, era sacrifícios humanos. O que eles faziam? Eles pegavam o filho deles e queimavam para os deuses pagãos para ter boa colheita e tal. Era uma coisa bem terrível mesmo. Sodomia, né? Prática homossexual e uso de encantamentos e outras artes místicas. Então, se a gente fosse fazer um paralelo hoje em dia, seria coisas tipo búzios, tarô, não sei, signo, astrologia, etc. Na época era outras coisas,
mas o espírito por trás da coisa é o mesmo, né? Eles estavam usando objetos ou métodos que não eram de Deus para tentar conseguir direcionar a vida deles e tal. Eles estavam, de novo, é uma faceta da idolatria, né? Eles estavam tentando pegar objetos e fazer esses objetos fazerem alguma coisa por eles. E aí, nesse contexto, a gente tem os primeiros 4 versículos aí de Abacuque, né? Abacuque fala assim, vou ler de novo. Os primeiros, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Vou gritar violência e você não me salvará. Por que o Senhor me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão e a destruição e a violência estão diante de mim? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, só por isso aqui que a gente lê, né, já dá para a gente imaginar que Abacuque ele estava assim, no fim da paciência dele já. Para a gente ter um contexto aqui, o que provavelmente aconteceu? Abacuque era um profeta, né, e ele era fiel a Deus, e ele ficava advertindo o povo, ele falava assim, vocês estão pecando, não faz isso. E o povo fala assim, não, beleza, estamos sabendo que é pecado, agora sai daqui e deixa a gente continuar o que a gente está fazendo. Isso chegou num ponto tão imenso que Abacuque virou e meio que botou Deus contra a parede. Falou, Senhor, e aí, o que vai acontecer? Olha o que esse povo está fazendo. Até quando que o Senhor vai deixar o povo ficar nessa monte de bobagem sem fazer nada? E ele fala, né, até quando eu vou suplicar e o Senhor não vai me escutar? E aí vem a parte 2 da crise, né, que é a resposta de Deus. Aí, Abacuque imagina a situação, né? Abacuque vira e fala assim, Deus, e aí? O povo tá pecando, né? E aí, o que vai rolar? Aí Deus responde, e essa resposta de Deus, talvez, né, pelo texto, parece que ela chocou Abacuque mais ainda do que a aparente inatividade, assim, né? No decorrer do capítulo 1, Deus basicamente virou e falou assim, Abacuque falou, o povo tá pecando. Eu sou assim, tô sabendo, vou mandar os caldeus para punir o povo, pode ficar tranquilo. E aí Abacuque ficou desesperado, né? Porque olha o que Deus fala dos caldeus, nação amarga e impetuosa, está no versículo 6, a partir do versículo 6. Nação amarga e impetuosa, marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, eles são invasores. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, eles não se sujeitam à lei de ninguém. Eles criam o próprio direito deles. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Ou seja, esses caras são o predador máximo, assim, topo da cadeia alimentar social, né? Eles são velozes igual o leopardo, feroz que nem o lobo, coisa que nem a águia. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, ou seja, a multidão de escravos desse pessoal é como se fosse, e assim, Israel está no meio do deserto, né? Então a areia é o que não falta ali. E a multidão dos cativos era como areia. Então vocês podem imaginar o tanto de gente que esse povo tinha escravizado. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então não adianta você esconder atrás de parede, de muralha, de castelo, porque eles riem disso. Eles vão tomar tudo que tiver no caminho deles. Eles passam como o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Ou seja, a única coisa que esse pessoal respeita é força física. Em termos de força física, não tem ninguém que ganha deles. Então,
esse povo tá pecando, Deus falando isso, né? Esse povo tá pecando, pode ficar tranquilo, tô mandando o pior do pior para punir eles. Eu esqueci a expressão que eu ia falar. Mas eu tô mandando a pior, imagina a pior coisa que você conseguir pensar, assim. Sei lá, o BOP. Tô mandando o BOP dos reinos antigos para dar um coro nesse povo para ver se eles aprendem. E aí Abacuque desesperou, né? Ele falou assim: Deus, como que isso ajuda? Isso, chefe de último nível de jogo. Enfim, sua mãe quando você não faz o dever de casa. Pensa na tragédia. A coisa mais pavorosa. E eram os caldeus, né? Aí na hora que Deus respondeu isso, aí Abacuque doidou, né? Deus, mas se esse povo aqui tá pecando, então os caldeus eles são um pecado. O povo está distante de Deus, mas os caldeus eles estão assim em outro país em relação a Deus. Eles estão, sabe? E ele vai falar, né? Olha, Senhor, tu és tão puro, isso versículo 13. Tu és tão puro de olhos, por que, pois, toleras os que procedem e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, lembra do povo de Israel que estava pecando, sacrificando criança e tal. Esse povo era mais justo do que os caldeus. E aí Abacuque pergunta assim: Deus, como que você é justo e bota esse povo para devorar os mais justos? Então, por aí vocês já imaginam o nível dos caldeus, né? Não era uma companhia muito boa, digamos assim, né? Vamos deixar por aí. E aí Abacuque pergunta, né? Olha, senhor, se o senhor é puro e justo, como que o senhor pode deixar esse pessoal vir e pisotear no seu povo, né? E aqui é interessante a gente perceber que enquanto na primeira fala de Abacuque, ele estava preocupado com o povo pecando contra Deus, né? Na segunda fala de Abacuque, ele estava preocupado meio que com a própria pele, né? Não, pô, se for para escolher entre o povo e os caldeus, então deixa o povo, pelo menos o povo não vai, né, me matar. Ele fala, não, eles são como se fossem as criaturas do oceano, que não tem lei além do... deixa eu ler para não falar bobeira. Né? Não tem quem os governe. Isso versículo 14. Abacuque 1,14, né? Então, enquanto a princípio a preocupação de Abacuque era com a glória de Deus, não, olha, o povo está indo contra a glória de Deus. E isso é uma coisa muito boa. Agora Abacuque revela um lado, talvez, e até um pouquinho, pouquinho de quase blasfemando. Né? Ele não chega a blasfemar, ele não chega no nível disso, porque ele do jeito que está escrito, ele fala assim, olha, senhor, o senhor é puro, o senhor é justo. Então, como que o senhor deixa esse povo assim? Mas, implícito nisso aí, o que Abacuque está falando? Será que Deus é puro e justo mesmo? Porque se ele fosse puro e justo, ele ia deixar esse povo? Então, é interessante a gente notar isso, né? Como que isso é uma das coisas que a gente precisa entender nesse livro, né? Abacuque, todas as evidências apontam para o fato de que ele era um homem sério, de Deus mesmo. Ele estava preocupado, né, com o povo pecando. E a situação de Abacuque estava tão trágica que esse homem sério de Deus chegou ao ponto de quase questionar a bondade de Deus. Esse cara que basicamente meio que pediu para Deus punir o povo. A situação que Abacuque chegou, que ele estava vivenciando, era tão escabrosa, tão, né, não sei nem a palavra para falar, que esse cara, que é talvez um dos profetas, né,
que mais exalta Deus, esse cara chegou perto de blasfemar, muito pertinho, assim. Sabe, se tivesse um pouquinho mais para um lado ou para o outro, assim, ele teria blasfemado contra a justiça de Deus. Então, Já. pode falar. E não sei se você já ia comentar sobre isso agora, mas se a gente lê essa história, né, pensando que é uma história que aconteceu no passado, com alguém que servia a Deus e tudo mais, pode parecer muito distante, né, mas a gente praticamente faz isso todos os dias, quando a gente murmura, quando a gente questiona a bondade de Deus, por exemplo. Então, assim, quando a gente... É muito natural a gente ter a mesma reação que Abacuque teve. A gente fala, oh Deus, a situação tá difícil, a situação tá complicada, ajuda a gente, salva a gente, e aí vem Deus e manda um negócio para poder piorar. E a nossa primeira reação é falar, Deus, você não tá ouvindo o que eu tô falando não? Você é surdo, sei lá? Quando na verdade a gente tem que buscar entender qual é a vontade de Deus. Então, tipo assim, vamos pensar até mesmo na coisa que tá acontecendo com a gente hoje em dia. Estava vivendo anos que não estavam muito tranquilos, assim, tudo mais, né? Algumas dificuldades e a gente ia caminhando. Aí vem Deus, a gente estava orando para poder ficar tudo mais tranquilo e tudo mais. Aí vem Deus e bota uma pandemia no meio do caminho. E aí, o que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura, a gente questiona, a gente fala, Deus, você não está ouvindo a gente não? Você não está sensível ao sofrimento do seu povo, você não está pensando no bem-estar daqueles que te servem e tudo mais, tantos cristãos aí que estão morrendo por conta do coronavírus, você não está fazendo nada, você vai deixar que isso aconteça mesmo? Quando a gente, de fato, não conhece o propósito de Deus nisso tudo. Então, não sei se eu já falei demais, assim, mas para que a gente não ache que isso é algo muito surreal, mas que está muito perto da nossa realidade. Ô, Júlia, eu diria o seguinte, que com certeza a pandemia não é algo que Deus não permitiu. A gente precisa, né, confiar, e tem vários textos na Bíblia que apontam para isso, que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus, né? Então, de uma forma ou de outra, em última instância, digamos assim, se Deus não quisesse que essa pandemia acontecesse, ela não teria acontecido. E, em alguns aspectos, né, não minimizando os prejuízos dela nem nada, em alguns aspectos essa pandemia teve alguns resultados positivos, né? Alguns, poucos, né? Por exemplo, eu não sei vocês, né? Mas eu, particularmente, forçado a ficar em casa, né? A minha vida devocional deu uma melhorada muito boa, assim. E eu acho que uma coisa também que o pessoal comentou bastante, ou eu ouvi bastantes pessoas comentando, é questão de culto doméstico e tal, que agora, como tá todo mundo em casa, não tem muito desculpa para não fazer, né? Então, e outra coisa, né? Deus não manda as coisas só para construir, né? Tipo assim, às vezes ele manda punições. Isso é claro na Bíblia, né? Aqui em Abacuque mesmo a gente vê isso. Às vezes Deus manda coisas que são tragédias terríveis, como punição, porque o povo dele não está agindo da maneira que deveria. E essa, na verdade, é basicamente a história do Velho Testamento inteiro. É o povo fazendo bobeira, aí Deus mandou a punição, e depois Deus resgata o povo. Aí o povo faz bobeira de novo, Deus manda outra punição, e enfim. Então, mas até mesmo nessas... É isso que a gente precisa entender, né? Até mesmo nessas... Isso vai ficar mais claro no finalzinho da aula. Até mesmo nessas tragédias que de alguma forma ou de outra Deus envia ou Deus permite, ele suscita coisas boas disso, né? Deus nunca faz nada que seja mal. Deus não é mal. O que Deus faz é sempre bom. Então, e isso, na verdade, a gente está
adiantando um pouquinho o final da aula. Mas a gente precisa confiar em Deus, independente de pandemia ou de governo ruim, ou de incêndio na Austrália, ou enfim, independente do que quer que seja, a gente precisa confiar que o plano de Deus é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, amando a Deus, as coisas vão cooperar para o nosso bem. Mas vamos seguir aqui, a gente vai chegar nisso, eu volto nisso, a gente vai comentar isso mais. Então, a gente parou naquele ponto que Abacuque estava... Abacuque reclamou, Deus respondeu, e Abacuque viu, não, pelo amor de Deus, né? Deus, não, os caldeus não, né? Porra, dá uma ajuda aí. E aí, agora a gente vai ler o segundo texto base dessa aula de hoje, que está em Abacuque 2, os versos de 2 a 4. Eu vou pedir para a Luísa ler o verso 2, Abacuque 2, 2. Vou pedir para a Paulinha ler Abacuque 2, 3. E vou pedir para a Carol ler Abacuque 2, 4. Por favor. Nessa ordem. Ah, tá bom. A Carol tá viajando no carro. Então... mas dá para você ler. Abacuque 2:2, né? Isso. Qualquer coisa eu leio o versículo 4, se não der. Pode ler, Luísa. Tá bom. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Essa é uma visão do futuro. Escreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Beleza. Eu vou ler o 5 também. Eu esqueci de colocar aí. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então Deus responde a Abacuque de duas formas, ou uma resposta em duas partes. A primeira parte, essa resposta, é a promessa, eu vou chamar de a promessa boa, e a segunda parte eu vou chamar de a promessa ruim, né? E eu vou explicar, ou talvez a sentença seria melhor, a promessa e a sentença. Qual é a primeira parte? Qual que é a promessa boa? Essa promessa boa ela também é composta de duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, Deus diz, olha, essa visão ela vai se cumprir no tempo determinado, e ela não vai falhar, e se parecer que ela está demorando, espera, porque certamente ela virá. Então, a primeira parte da promessa boa é o seguinte, tudo que eu vou te falar agora vai acontecer. Quando Deus diz assim, olha, escreve em tábuas de pedra, qual que é o propósito dele aqui? Além de ficar claro para toda a congregação de Judá, porque isso era no Reino do Sul, né? Além de ficar claro para toda a congregação de Judá o que Deus estava dizendo, por que ele mandou escrever em pedra? Porque ele falou assim, olha, essa coisa é tão confiável que você pode escrever ela em pedra para daqui não sei quantos anos, quando ela acontecer, todo mundo lembrar que eu falei e ver que isso já estava planejado. Então, a primeira parte da promessa boa é que que isso que vai ser dito vai se cumprir. E a segunda parte dessa promessa boa está no versículo 4. É a segunda parte do versículo 4, que diz o seguinte, o justo viverá pela fé.
ou pela fidelidade a Deus, né, igual o Jonatas leu. Então, isso, digamos, historicamente falando, a lição de vocês usou um termo que eu achei muito legal, que diz que Abacuque foi o avô da reforma, porque Abacuque disse: o justo viverá pela fé. Aí Paulo vai citar isso lá na frente. Alguém sabe qual livro ele cita isso? Alguém sabe? Alguém sabe, com certeza. Ninguém se arrisca? Romanos? Romanos, isso mesmo. Romanos 1, 17, se não me engano. Acho que é isso. Ele cita isso em Romanos, né? E aí Lutero e Calvino, lendo Paulo, lendo Abacuque também, com certeza, eles, digamos assim, deram início à reforma, né? Então, de certa forma, isso, essa vida, a vida de Abacuque, a situação horrível que ele passou aqui, teve consequências excelentes, né? Porque se não tivesse esse texto na Bíblia, é possível que a gente não tivesse aqui hoje enquanto protestantes, né? Digamos assim. Então, o justo viverá pela fé. Essa é a segunda parte da promessa boa. Mas num sentido muito mais imediato, temporalmente falando, isso é uma segurança para o remanescente fiel, para aqueles que ainda estavam adorando a Deus, que mesmo que Deus mandasse, né, os caldeus para punir o povo, o justo viveria. Deus estava mandando os caldeus não para extinguir a nação de Judá, né, a descendência de Jacó, mas para punir os perversos. Então, por conta da fé deles, os justos viveriam. Então, a promessa boa, ela tem duas interpretações, as duas são verdadeiras, né? A primeira delas, a mais imediata, é que mesmo que Deus mandasse os caldeus, eles não iam acabar com o povo fiel, porque o justo viverá por conta da sua fé ou pela sua fidelidade. E a segunda é o que Paulo expandiu, né? Que por conta da fé em Cristo a gente tem vida, né? Então é muito legal essa ponte, a gente chama ponte messiânica, né? Ou cristocêntrica, que a gente pode fazer em Abacuque aqui, porque essa ponte ela não está só implícita, mas ela está explícita, né? Paulo diz explicitamente lá na frente que o justo viverá pela fé, se aplica aos cristãos vivendo pela fé em Cristo. E pode demorar, né? E no caso aqui, o que Deus estava dizendo era: olha, Abacuque, eu sei que você quer que os caldeus sejam punidos, mas não vai ser semana que vem que eu vou destruir eles. Vai demorar, mas vai vir. Mas o justo teria vida. Como é que é? Uma coisa que é interessante pensar nessas coisas, né? Eu estava estudando Daniel também, e o interessante da gente perceber é que sempre que Deus dá essas punições ou essas profecias sobre coisas que vão acontecer e tudo mais, ele sempre dá um alívio, digamos assim. Ele sempre dá uma promessa para o povo de que nenhum desses sofrimentos seria eterno. Eles sempre acabariam em algum momento. Então, assim, quando o povo de Judá foi exilado, por meio de Jeremias, Deus falou que aquilo duraria 70 anos. E Daniel, depois, ele percebe isso, né? E aí, no capítulo 9, se eu não me engano, ele ora a Deus pedindo perdão pelos pecados. E Deus, assim, ele começa a liberar as pessoas para poderem voltar para Jerusalém. Então, vai a primeira leva, a segunda leva vai com Esdras, a terceira vai com Neemias. E Deus providencia, assim, um livramento para o povo. E em várias outras profecias, em vários outros momentos, a gente vê que esse sofrimento pelo qual a gente vai passar, ele pode ser extenso, pode durar bastante tempo, mas ainda assim ele vai ter um fim. E mesmo que pareça não ter fim, ou que algumas, sei lá, pessoas morram nesse processo,
elas podem descansar tranquilas, porque elas estão confiando em Deus, elas estão ligadas a Ele e têm a certeza da salvação, né? Trazendo para o nosso lado já, para depois de Cristo e tudo mais, né? Tudo que a gente vive, a gente tem a fé na vida eterna através do sacrifício de Jesus. Então, as pessoas que, mesmo que elas sofressem, fossem martirizadas, fossem perseguidas lá no começo da igreja e tudo mais, e ainda hoje muitos cristãos são perseguidos e mortos, essas pessoas podem ter a confiança de que elas estão com a vida eterna garantida e elas estarão no céu com Cristo. E, de toda forma, o que eu quero lembrar, gente, né, é que Deus, ele garante e ele nos deixa essa tranquilidade que o sofrimento não é eterno. Ele tem um fim, ele vai parar em um momento. E se não for, se a gente não vê esse sofrimento se encerrar durante a nossa vida, pelo menos a gente pode ter certeza de que eternamente a gente não vai sofrer, porque a gente vai estar com Cristo no céu eternamente. Sim, com certeza. Esse foco no caráter temporal do sofrimento versus o caráter eterno da recompensa, né? É um tema que é extremamente comum, né, na Bíblia, né? Mas também a recompensa, né, o sofrimento dos justos é passageiro, mas aí a gente tem a segunda parte. Tem a promessa boa em duas partes, a gente viu as duas. Agora tem a segunda parte da promessa original, que é o que eu vou chamar de sentença aqui, que é o seguinte: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. E o versículo 5: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Então, a sentença que Deus está dando para os caldeus é essa: que enquanto o justo viverá pela fé e por consequência pode ficar tranquilo e descansar em Deus, o ímpio nunca vai se fartar. O ímpio é como o vinho enganoso, né? Como a morte, ele nunca se farta. Então, enquanto a promessa divina para o justo ou para o fiel é descansar em Deus, a promessa divina para o ímpio ou para o infiel é que ele nunca vai estar satisfeito. Ele nunca vai se fartar. Ele nunca vai poder descansar e estar tranquilo. Ele não terá satisfação. E como toda sentença, né, acho que não precisa entender muito de direito para isso. Todo mundo que já fez alguma coisa errada em casa sabe que quando sua mãe vai brigar com você, quando seu pai vai brigar com você, ele chega e fala assim: olha, Jonatas, eu falei para você não jogar bola dentro de casa, você jogou bola dentro de casa e quebrou o porta-retrato, né? Ou quebrou o vaso de planta, sei lá. O que você quebrou quando você era criança? Já quebrei. Mas você quebrou o porta-retrato. Então, por que você me desobedeceu? Por que você quebrou o porta-retrato? Você vai ajoelhar no mínimo meia hora e vai ter que recitar o Salmo 119. Né? Não, brincadeira. Mas, enfim, toda vez que alguém dá uma punição, idealmente, ela tem que dar a razão também para essa punição, né? Senão parece que é só crueldade, né? Então, Deus dá essa punição, ele promete essa punição e ele justifica, né? Ele justifica isso de 5 formas. São cinco acusações contra os babilônios, contra os caldeus, né? Que descrevem não só o que eles fizeram, mas o que eles vão fazer com o povo também. Então, Deus já definiu que isso vai acontecer com o povo e já definiu: olha, vocês vão fazer isso aqui e depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser punidos porque vocês fizeram isso. E essas 5 coisas, elas são usais, começando no versículo 6 e indo até o versículo 20 de Abacuque 2. A gente não vai ler
o texto inteiro por uma questão de tempo, mas eu fiz um resuminho aqui do que cada um dos ais é. E o primeiro dos ais é a voracidade deles, que é exatamente o que Deus falou, né? Que eles nunca estavam satisfeitos, né? Então ele diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então eles eram muito vorazes, eles queriam ter tudo. E isso levava eles a agir de uma forma que não era legal, né, para usar um eufemismo aqui. Pela avareza deles, ou pela ganância deles, né? Diz assim no versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Então eles estavam... o objetivo deles era juntar por juntar, para fazer para conseguir pôr o ninho num lugar alto, né? A imagem que veio na minha cabeça aqui não é exatamente isso que o texto está dizendo, mas eu acho que é uma imagem que ajuda, é que eles queriam fazer uma pilha de dinheiro grande o suficiente para ficar em cima e ninguém poder alcançar eles, assim, mais ou menos, né? Não era exatamente dinheiro que eles estavam indo atrás, mas esse era o espírito deles, né? Eles queriam ter tudo para poder se sentir seguros nisso. E olha, nota como uma coisa vai levando a outra, né? Isso, a segurança deles estava nesse poder. Mas é interessante como que uma coisa leva a outra, no sentido de como eles eram muito vorazes, eles queriam ter muitas coisas, né? E para ter essas muitas coisas, vem o terceiro ai. Eles fundaram o poder deles baseado em sangue e devastação. Então, esse desejo deles era tão grande que eles, sabe, passaram por cima de todo mundo. Isso está no versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Oi, alguém queria falar? Eu achei interessante também a NVT, a tradução que eles colocam, fala assim: que aflições para vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Exatamente, é o que eles estavam fazendo. Um erro vai levando ao outro. Primeiro, o apetite deles era grande demais, né? Eles eram muito vorazes. Por serem vorazes, eles queriam ter tudo. Para ter tudo, eles precisam ser poderosos. Então, o que eles fazem? Eles indiscriminadamente vão matando todo mundo, né? O quarto é por subjugarem as nações conquistadas de forma degradante. Então, não bastava para eles dominar tudo, porque se eles deixassem o pessoal ficar de boa, tinha uma chance do pessoal se revoltar contra eles. Então, meu pai usa uma expressão, eles montavam em cima mesmo. O pessoal, tipo, o pessoal tava lá, acabava de ser devastado. Até mais, Carol. O coisa tinha acabado de ser devastado, né? E eles já metia imposto em cima, fazia o pessoal trabalhar escravo. Enfim, eles tratavam as nações conquistadas sem a menor dignidade, né? Isso está no versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ou seja, uma vez que a nação estava subjugada, ela era companheira deles. Mas eles continuavam tratando ela como se fosse inimigo, porque eles queriam estar no topo da pilha sem ninguém do lado deles. E, em último lugar, o último ai deles é pela idolatria, né? Porque o versículo 19: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cai-se diante dele toda a terra. Então, esse poder que eles alcançaram, esse status que eles alcançaram, levou eles a desprezar a obra de Deus e a se voltar para ídolos. Então, por essas 5 coisas,
né, esses 5 anjos aqui, eles serão condenados e são condenados, né, a nunca estarem satisfeitos, a nunca desfrutarem de tranquilidade e de satisfação. E aí a gente chega na terceira parte, na alegria, né? A gente começou na crise, teve a transição, e agora a gente chega na alegria. Finalmente, né, uma vez que ele entendeu que Deus ia punir esse povo mesmo, que ele não ia ficar por isso mesmo, Abacuque faz uma oração, é muito bonito o capítulo 3 inteiro, né? Mas eu queria focar no versículo 18. Abacuque 3, versículo 18, eu vou pedir para a Bia ler, por favor. Tem uma folha aqui que eu tô sem. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, a lição que Abacuque tirou é o seguinte, e ele fala isso antes, né? Mesmo que as circunstâncias pareciam impossíveis de vencer, e aí tem a musiquinha, né, que é famosa e tal. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, ou seja, ainda que os caldeus invadam, levem tudo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Abacuque compreendeu de fato que a promessa de Deus não é vazia. Que quando Deus promete que o justo viverá pela fé, ele está prometendo vida. Há uma promessa de vida aí. Então, com essa promessa de vida, por meio dessa promessa de vida, a gente pode se alegrar em Deus e por meio da nossa fé, a gente pode viver. E essa é a lição que Abacuque aprendeu, que eu espero que vocês tenham aprendido também, que em palavras bem simples, né? Independente de quão tenebrosa a situação possa parecer, a luz de Deus é maior do que isso. E a gente não pode perder isso de vista. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado por hoje é isso. Eu não sei se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta também. Você falou que queria comentar alguma coisa? Eu falei? Não, mas eu abri o microfone porque eu ia comentar. Mas é muito legal isso. Acho que você resumiu uma frase, algo que a lição toda e é muito bom. Eu acho que nesse momento assim eu tive. Eu me desconcentro demais, desculpa. Nesses tempos eu estive pensando bastante sobre essa questão de alegria e felicidade por vários motivos, né? Primeiro porque eu tenho uma matéria que eu tenho que escrever um negócio sobre isso, uma matéria meio aleatória, assim. Daí eu estive pensando sobre e a forma que o professor lá apresentava felicidade como uma coisa meio, sabe, instável e tudo mais. E daí também tanto por questões pessoais mesmo, porque assim, eu não sei, tipo, a gente não tá passando por uma situação tão tenebrosa como poderia ser, não sei, tipo, depende mas pra maioria, assim, é difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns confortos e algumas coisas boas e tudo mais. Então, mas de certa forma eu acho que é meio geral, assim, que há uma diminuição de coisas que nos dão certas alegrias, sabe? Tipo, pra mim, assim, há uma certa diminuição de coisas que me dão alegria ultimamente, e por mais que eu tente ocupar a minha mente com várias coisas e tentar encontrar uma satisfação naquilo que eu tô fazendo, no final das contas, assim, essas coisas por elas mesmas me deixam com uma sensação assim de, sabe, um certo vazio, tipo, pronto, li isso aqui, gostei, mas e agora?
assisti isso aqui, gostei, mas e agora? Estudei essas coisas, tá legal, mas e agora, sabe? E a única coisa que eu vejo que não deixa essa sensação de fato é o relacionamento todos os dias, constante com Deus e tudo mais, que também modifica a forma como a gente vê essas coisas, né? Mas mesmo que essas coisas e mesmo que a situação no geral esteja assim complicada, esteja tenebrosa, esteja muito difícil, seja uma crise, a gente tem algo constante, algo sólido, algo que sabe, não está sujeito a essas condições externas, que a gente pode se apegar e ainda assim exultar, como a Abacuque está estudando aqui, mas era isso que eu ia falar. Muito bom, muito bom. É exatamente isso, né? Ainda que a gente não consiga enxergar mais nada, acho que sólido é uma palavra boa, né? A solidez de Deus está sempre lá para gente se apoiar, né? Foi mal pela moto. Mas uma coisa que eu queria comentar também é que sempre que eu leio esse texto, eu paro para pensar na confiança que Abacuque demonstrava naquilo que ele estava falando. Que ele falou, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto nas videiras, que não tenha fruto no pé de azeitona, que eram coisas essenciais para a vida e para o cotidiano deles. Eles bebiam vinho, comiam as uvas e tudo mais, a azeitona era para poder fazer o azeite que eles utilizavam, a figueira era a fruta doce que eles secavam durante o ano ao sol, né, para poder comer quando passasse o inverno e tudo mais, ficasse sem comida. Então, assim, era alimentação básica que ele estava falando aqui. E ele falando, mesmo que todas essas colheitas acabem, eu vou me alegrar em Deus. E o que isso significa? Significa que durante um ano eles não teriam colheita nenhuma. Só que aí, se você parar para pensar, então é um período de 2 anos sem colheita. Porque aí vai ser só depois de um ano que você vai conseguir plantar e colher de novo. Então, assim, era um período de extrema dificuldade que eles iriam passar. E ele expressa confiança em Deus mesmo nesse período, mesmo se eles passassem por algo tão extremo dessa forma. E um comentário que está aqui na minha Bíblia, que eu achei interessante, fala assim, mesmo que Deus nunca mais volte a derramar bênçãos materiais sobre o seu povo, ele ainda é digno de toda a confiança e de todo louvor. Então, assim, mesmo que a gente não, por um período, a gente não sinta, e acho que essa é uma chave, uma palavra-chave, né? Talvez a gente não sinta que Deus está fazendo alguma coisa, mas isso não é verdade, porque sempre Deus está fazendo, Ele sempre está cuidando do seu povo, Ele sempre está guiando o seu povo. E a gente só vai poder, de fato, perceber essa ação quanto mais intimidade a gente tiver com Ele. Então, quanto mais proximidade dEle, quanto mais confiança e fé nele a gente tiver. Que foi exatamente aquilo que Abacuque falou. Ele falou que o justo viveria pela fé. E ele estava manifestando através desse cântico, que o capítulo 3, como já falou, é uma oração que também é um cântico. Ele fala no final do versículo 19 que é para o regente de coral, um aviso para o regente de coral. Essa oração deve ser acompanhada de instrumentos de corda. Então, assim, era um louvor mesmo que ele estava fazendo a Deus. E isso expressa o tamanho da confiança que ele tinha diante de Deus. E a gente deve expressar, vivenciar e sentir essa mesma confiança em Deus, mesmo nos momentos das maiores dificuldades nas nossas vidas. Então, é um desafio imenso. Não vou falar aqui que isso vai ser fácil, né? Assim como o Jairo comentou também, né? A primeira reação nossa pode ser como a de Abacuque, da gente querer duvidar de Deus e achar que ele não está fazendo nada, mas a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que depender totalmente dele, e isso vai ser difícil, isso vai ser complicado, vai ser algo que vai demorar um tempo até a gente saber como conciliar os nossos sentimentos com a vontade de Deus, como conhecer a vontade de Deus e tudo mais. Então, é só através dele mesmo, só através de Deus, por meio do Espírito Santo, que a gente vai
conseguir entender, compreender tudo isso e buscar a vontade de Deus para nossas vidas e, assim, descansar em Deus, descansar na vontade dele. Muito bem colocado, não nada a acrescentar. Bom, pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida? Não? Então eu vou pedir para a Júlia fazer uma oração. A Júlia orou no início, não, né? Não. Então eu vou pedir para a Júlia fazer uma oração agradecendo a Deus por essa aula, né? Eu espero que tenha sido, se vocês tiraram metade do proveito que eu tirei escrevendo essa aula de me ouvir, então eu já fico muito feliz por isso. Foi bastante edificante para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Queria agradecer também, a Carol não está aí, mas né, o Jonas, a Bia por me deixar dar essa aula. E se alguém, por algum motivo, não quiser compartilhar uma dúvida aqui, mas quiser me perguntar no WhatsApp, pode ficar à vontade também. Eu estou no grupo da UPA lá, né? Então podem mandar mensagem. Eu estou quase sempre online, sim, só não estou online de manhã, que eu estou dormindo. Mas de madrugada e tal, estou sempre online. Podem ficar à vontade para mandar perguntas lá, tá bom? Ô, Jairo, Oi. eu vou te perguntar só um negócio que eu acabei deixando pra trás. Em Abacuque 1, 6, ele fala assim na minha versão: estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Essa é a resposta de Deus, né? Pra Isso. Abacuque. E aí, porque eu não entendo quando ele fala estou atiçando os babilônios, tipo, o que significaria isso? A resposta de Deus começa no versículo 5, né? Até o versículo 4 é Abacuque falando, aí do versículo 5 até o versículo 11 é a resposta de Deus. Sim. O que Deus está falando é aquilo, eu te falei que eu ia voltar nisso, eu acabei esquecendo, me desculpa. Mas Nossa, me perdi. O que Deus está dizendo eu acho que é um pouco surpreendente para a gente pensar assim, mas é exatamente isso. Aqui na versão que eu tenho, a revista atualizada, Deus diz o seguinte: eis que suscito os caldeus, ou estou atiçando os babilônios, né? Então é exatamente quer dizer, não sei, eu não quero falar isso de forma grossa, assim, mas é exatamente o que está escrito. Deus está afirmando que quem mandou os babilônios, quem fez os babilônios irem até Israel, né? Não, desculpa, até Israel não. Até Judá, foi ele. Deus está, digamos assim, assumindo a responsabilidade de ter mandado os babilônios atrás dos judeus, né? Assim como ele faz também lá em Isaías, que ele fala, eu ordeno a guerra e tal. Não, não é ordeno a guerra, não. Eu vou achar o texto e mando para vocês. Mas lá em Êxodo diz, por exemplo, que Deus endureceu o coração de Faraó. É uma verdade que a gente precisa aprender a lidar com ela, que nem tem algumas coisas que acontecem que elas, para nós, elas são ruins, que são ordenadas por Deus. Deus não só permite que elas aconteçam, Deus ativamente faz elas acontecerem, né? Isso é um exemplo disso, né? Lá acho que Jeremias fica mais claro. Pode falar, eu vou pegar a referência aqui só para ler, mas pode falar. Não ia falar nada, só sem querer puxei assim o nariz. Cadê aqui? Pá, pá, pá. Não tá em Jeremias, não tá em Reis. Fala em Jeremias, eu comecei a ler Jeremias, só que eu tenho algumas dúvidas, porque eu não entendo tão bem ainda do Antigo Testamento. Aí eu vou perguntando pra vocês, quando der. Não, pode
Segunda Reis 23, 36. Aqui, ó. Segunda Reis 24, versículo 2. Diz assim, na minha versão aqui. O Senhor, vou ler o versículo 1 e 2, tá bom? Uhum. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. E agora olha o que o versículo 2 vai dizer. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Então, esses dois textos, né, eles deixam bem claros. Os caldeus só atacaram Judá porque Deus fez eles fazerem isso, basicamente, né? Não quer dizer que eles não tiveram culpa, não quer dizer que eles fizeram isso contra a vontade deles, mas, digamos assim, quem colocou essa vontade no coração deles foi Deus. Uhum. Uniu o povo porque o povo estava se desviando, né? Ficou tranquilo? Entendi. Sim, eu entendi. Eu entendi agora. Obrigado. Show. Beleza, tranquilo. Precisando, se quiser tirar mais alguma dúvida, a hora é agora, ou depois também, se você quiser. Tranquilo. Acho que tá de boa por enquanto. Beleza. Bom, pessoal, eu encorajo vocês a lerem o livro de Abacuque com calma, né? A gente deu um panorama aqui nele, mas é um livro bem interessante. Eu acho que com essa explicação aqui dá para mais ou menos pegar todos os temas do livro assim, mas é um livro bem interessante. O capítulo 3 especialmente, eu gastei pouquinho tempo nele, mas é muito bonito. Então fica a sugestão de leitura aí. No mais, eu acho que é isso, né? Estamos encerrado aqui, né? Só a Júlia orar. Verdade, tem oração. Vou orar então. Senhor Deus, Senhor Pai, Deus, obrigado por essa lição, Pai, obrigado por essa aula, obrigado porque o Senhor usou Jairo, Pai, como instrumento nas tuas mãos para falar aos nossos corações, Deus. Que dessa lição, Pai, de Abacuque, a gente absorva algo, Pai, que o Senhor fale conosco nessa semana, nessa próxima semana que comece, Pai. Para que a gente possa, Pai, aprender com os erros e acertar, Pai, e ser obediente e temer ao Senhor, Deus. Obrigado por cada um que está aqui, Deus, e obrigado porque o Senhor está de braços abertos, Pai. Mesmo que a gente caia, o Senhor está de braços abertos e de mão estendida, Pai, para nos ajudar. Obrigado por isso, Deus. Pai, cuide de nós, do coração de cada um, Deus, e que nós consigamos, Pai, nessa próxima semana e todos os dias da nossa vida, estarmos constantes, Pai, queimando pelo Senhor. Obrigado por mais um dia e em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, muito obrigado por aguentarem eu falando aí quase uma hora, né? Obrigado também pelas participações. Eu acho que a aula fica bem, bem melhor quando tem outras pessoas além de mim falando. E é isso. Então, bom domingo para todo mundo e um abraço.